Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias, ou acessar as suas Bíblias, capítulo 6 do livro de Mateus. E enquanto você encontra capítulo 6 do livro de Mateus, eu queria explicar o porquê do título dessa mensagem, Inteligência Espiritual, né? Hoje eu vivo em um ambiente cercado por dois tipos de inteligência que é muito falado, e nós estamos vivendo um tempo revolucionário onde as tais das IAs, né? As inteligências artificiais. Quantos aqui já ouviram falar da tal da inteligência artificial? Só para eu saber. Isso. Ok. Não sabe a placa, né? Pessoal, tem uma S10 preta com o farol ligado aqui do lado. Pediram só para avisar. Não sabemos a placa. Onde que eu estava? Inteligência artificial. Então, está aí na moda, né? O chat GPT, inteligência artificial. Estão dizendo que a inteligência artificial vai dominar o mundo e um monte de coisa. Eu não sei se o pessoal já percebeu, mas a inteligência artificial ela já existe há um bom tempo, né? Coisas que você vai lá e digita, dá um comando e acontece outra coisa. Essa questão de fazer uma pergunta, né? Faz uma pergunta e aí você recebe uma resposta. O Google já estava aí, já tem um tempo onde você ia lá e colocava as coisas, mas é uma revolução, é revolucionário, estão surgindo diversas inteligências artificiais, e eu vivo em um ambiente onde é muito falado também de uma tal de inteligência emocional. Não sei se você já ouviu falar também, mas é aquela pessoa que tem a capacidade de passear entre as diversas situações da vida, do mundo corporativo, do emprego, do trabalho, da pressão, e conseguir se manter firme, se manter de pé. E eu trouxe hoje, Deus colocou no meu coração, esse termo, inteligência espiritual. De um lado, a espiritualidade, o poder, o sobrenatural, o diferente, o poder maravilhoso de Deus. De um outro lado, algo que não é contraditório e sim complementar, que é a parte racional, a inteligência. Como pensar, como ser racional, como ser inteligente. E acredito que vocês já devam ter encontrado o capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler o versículo 34, que é o último versículo desse capítulo. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quero te convidar a fechar os seus olhos por alguns segundos, e você não vai fazer nada. Você só vai dar uma profunda respiração. Respire fundo. E repita comigo agora: basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, isso aqui é uma orientação de Deus que está contida em um capítulo muitíssimo importante da Bíblia, que é o capítulo 6 de Mateus, que está no centro do famoso Sermão da Montanha. Essa orientação de Deus, de que não nos preocupemos com o amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio mal, que basta cada dia o seu próprio mal, é uma orientação que vem acompanhada também, que podemos dizer, até de uma promessa. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Preocupem com hoje, porque amanhã trará as suas próprias situações para se preocupar. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Bastante gente. Queridos, eu não tenho pretensão nenhuma de entrar no ambiente clínico, tá? Psicólogos, tenham calma. Não estou aqui para tratar clinicamente, é apenas o ponto de vista de um observador e a tentativa de encontrar nesse capítulo algumas soluções, algumas dicas para isso que acabamos de identificar. Eu também me considero uma pessoa ansiosa, mas eu me considero uma pessoa que lida relativamente bem com a sua ansiedade. E nós tenho a sensação de que temos vivido dias de que a ansiedade está muito aflorada. A Keile falou aqui, né, que o dia dela está os dias estão corridos, e a sensação que eu tenho é que está todo mundo aqui na correria, sim ou não?
Sim. Hoje você encontra uma pessoa, e aí como que está a vida? Primeira coisa que a gente responde: está corrida, está uma correria danada. E isso parece que tem gerado assim uma pressão muito grande de todos os lados. É pressão em casa, é pressão no casamento, é pressão dos pais, é pressão dos filhos, é pressão no trabalho. E não temos tomado tanto cuidado, porque existe também uma pressão dentro da própria igreja. Uma pressão por presença, por resultado, por envolvimento, por ministérios e tudo mais. Não estou dizendo que nada disso é errado, mas tenho para mim um aprendizado de que tudo que foge de um ponto de equilíbrio beira um certo perigo. Quando você perde o equilíbrio das coisas, ou você é muito 8 ou muito 80, as coisas tendem a chegar perto de uma certa periculosidade. E aí a gente fica um pouco sem saber, porque aparecem os gurus, os barulhentos, aqueles que arrastam as multidões e os seguidores, e um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Parece que chega os radicais que você tem que ser muito emocional, aí a gente fecha os olhos e canta e se emociona, chora, louva, adora. E aí do outro lado vem aqueles que dizem que não, que você tem que ser racional, que você tem que cantar sentado, que você tem que pensar mais e por aí vai. O que eu vou dizer hoje é sobre como encontrar o que na verdade Deus quer, o que na verdade Jesus orientou. E esse capítulo, o capítulo 6 de Mateus, toda a Bíblia, né? Mas esse capítulo que estaremos falando hoje, se a gente não toma cuidado, quando estamos estudando ele, a gente começa a perder até assim o foco um pouco, porque é muita coisa, tem muito conteúdo, muita profundidade. Então eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta no capítulo 6, e vou te dar a recomendação de que depois, em casa, leia com calma, leia, se delicie nos ensinamentos e nos direcionamentos que possuem nesse capítulo. Jesus vai tratar aqui de algumas situações financeiras. Esses dias, pastor, um amigo falou assim: cara, toda vez que você vai pregar, depois que você virou consultor financeiro, você só fala sobre dinheiro. Aí eu falei: então Jesus deve ser consultor financeiro também. Porque se você parar para pensar, a maioria das vezes que Jesus vai falar sobre alguma coisa, todas as vezes que Jesus fala, tem alguma situação financeira envolvida. Porém, a mensagem nunca foi o dinheiro. Sempre tem a mensagem em volta daquilo que ele quer trazer. E é isso que eu vou fazer nessa noite. O texto começa, o capítulo começa, lá no versículo 1, dizendo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão ou recompensa junto de vosso Pai que estás nos céus. Algumas Bíblias vão dizer: guardai de fazer a vossa justiça. Se você já é um conhecedor, ou alguma vez já leu o Sermão da Montanha, você deve se lembrar que no capítulo 5, um dos ensinamentos é: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Então, aqueles que têm, é para ser do cristão, da essência do cristão, ter sede de justiça, fazer justiça. E eu gosto muito do complemento dessas duas versões, porque uma diz: quando for dar a sua esmola, e a outra diz: quando for fazer a sua justiça. Ou seja, o dar esmola como uma forma de justiça, uma forma de compartilhar. E aí, se você não prestar muita atenção, com muito cuidado, se não tomar muito cuidado, a gente vai pensar que Jesus está orientando a não tocar trombetas, não fazer como aqueles que tocam trombetas. Por que Jesus está fazendo isso? Como eu falei, se a gente não tomar cuidado, dá a impressão de que é apenas porque a gente quer se aparecer, quer se mostrar. Ainda mais nos dias de hoje, com tanta rede social por aí, existem até influencers, né? Que fazem ali uns vídeos dando esmola, aí posta, faz um monte de coisa e vira aquele barulho todo. Se a gente não toma cuidado, e isso já está muito errado, parece que é isso que Jesus está dizendo. Cuidado para você não querer se mostrar, não querer se aparecer, não querer que te louvem. Mas se a gente olhar um pouquinho mais profundo, porque Jesus vai trazer essa orientação também em relação a outras coisas, como a oração e como o jejum, por exemplo. Jesus, porque lá no versículo 5, Jesus vai falar também, né? Quando for orar, não façam como os hipócritas que oram em pés nas sinagogas e fazem com que as pessoas os vejam e os admirem por causa disso. Vá no seu quarto em secreto,
Lá no versículo 16, ele vai falar do jejum. Quando vocês forem jejuar, não se entristeçam, não encurvem-se e fiquem ali com aquele sentimento de tristeza, para que as pessoas vejam e percebam, olha, como é grande essa pessoa, como é boa essa pessoa que tanto jejua. E aí dá essa sensação de que estamos fazendo isso para se aparecer. Mas se a gente olhar por uma ótica disso que venho falando, da inteligência emocional, da inteligência espiritual, a gente começa a perceber que na verdade é um ensinamento que vem, isso é uma coisa que vem de uma carência nossa, uma necessidade de se afirmar, uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa. Então essa vontade de se mostrar, de ser aplaudido, de ser elogiado, ela revela também algo um pouco mais profundo. Então Jesus, ele já trata isso. Jesus estava sentado num monte, no pé de um monte, ensinando uma multidão, mas é a mesma coisa como se ele estivesse hoje conectado no Zoom, fazendo uma live para 1 milhão de pessoas. É a mesma coisa. Foi dito isso há 2000 anos atrás, mas parece que é algo que retrata exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, por que alguém iria querer que saibam sobre a sua esmola? Por que alguém iria querer que saibam sobre a sua oração? Para poder ser afirmado. Está faltando muita profundidade de relacionamento. As pessoas que têm essa carência de ser elogiado, de ser aplaudido, de ser reafirmado, normalmente, pelo menos essa é a minha sensação, é que falta um preenchimento do relacionamento, e isso pode vir de casa, pode vir de nós, pode vir aqui da igreja também. É uma busca competitiva por um reconhecimento. E aí eu não faço esmola pela sede de justiça que tenho dentro de mim, mas sim pela necessidade de parecer alguma coisa para alguém. Quando avançamos, nós vamos perceber ali que Jesus vai começar, após esse ensinamento da oração que eu falei, que citei, lá no versículo 5, Jesus vai trazer a oração do Pai Nosso. Ele fala, não orem como os hipócritas que tanto ficam falando lá, um monte de coisas e tal. Ele vai falar também para não acharmos que as vãs repetições não sejam como os tolos que pensam que por muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai já conhece as necessidades de vocês. E aí ele vai trazer a oração do Pai Nosso. Quantos aqui já ouviram a oração do Pai Nosso? Todos, né? É uma oração profunda, uma oração que contém alguns ensinamentos e eu quero apenas trazer algum deles. Primeira coisa que me chama a atenção em relação ao contexto que estamos falando é quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez, a situação financeira envolvendo aqui a questão da esmola da justiça pode ser mencionada, né? Por quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que quando Jesus me manda orar, ele manda que eu ore reservado no meu quarto, ou seja, não é para eu estar orando aqui apenas e dizendo, falando e tal, mas ele manda que eu ore em secreto e diga o pão nosso, se teoricamente eu estou sozinho ou estou no íntimo com aqueles mais próximos, porque o pão nosso não é o pão meu, não é o pão para mim, não é o pão somente para mim, é o pão nosso. E esse pão nosso, eu não sei assim se vocês concordam comigo, mas toda vez que a gente fala de comida na Bíblia, não é só comida. A comida sempre é atrelada a algo muito mais profundo. Vamos lembrar da ceia, por exemplo. Todas as vezes que Jesus está envolvido com comida, tem algo por trás disso, tem algo a mais. E isso traz a questão do compartilhar, o pão nosso, de compartilhar com as pessoas. E esse compartilhar é talvez o que esteja faltando, o que esteja gerando esse vazio e essa necessidade de preencher com os aplausos. Porque se compartilhamos, se vivemos ali em comunhão, em confraternização com os nossos, com os mais próximos, com os amigos, com a família, me dá essa sensação de que preenche um pouco mais esse vazio e essa situação que buscamos preencher. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pense nisso, querido. O momento da refeição hoje já nem é mais um momento único, né? A gente está ali na correria, resolvendo situações do dia a dia, almoça com o telefone na mão, respondendo mensagens. O ritual da mesa tem se perdido, né? De organizar ali os alimentos. Muitas vezes a gente nem tem feito mais as refeições em casa, e eu participo disso, minha vida também está corrida, estou com vocês nessa.
mas sempre que podemos, pelo menos o café da manhã, né? O Estevão, para quem não sabe, por exemplo, o Estevão, ele gosta muito das coisas metódicas, né? Dos rituais. Se a gente acorda e pula o café da manhã, se prepara que o dia vai ser uma bênção. Tem que ter o café da manhã. Então temos que ir lá, sentar na mesa com ele, colocar o pãozinho, colocar o ovinho, colocar o iogurte. E aí ele não come. Só fica... É uma dificuldade fazer ele comer. Às vezes só fica enrolando. Mas aquele momento tem que ter. Então, por conta disso, a gente ainda se preserva como família em alguns momentos como esse. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque a gente tem se perdido, queridos. Quando eu pedi para vocês fecharem os olhos ali por um momento e respirar, é porque eu queria lembrar disso, que hoje parece que a gente não consegue mais parar por 2 minutos durante o nosso dia e fazer nada. Porque você para, aí o pensamento já começa. Ah não, mas tem que fazer isso, não, mas faltou responder isso, não, mas faltou falar aquilo, mas faltou... E aí começa. E aí a ansiedade vai vindo e vai gerando uma situação um pouco mais profunda. Queridos, eu quero reafirmar mais uma vez que a minha intenção não é entrar no ambiente clínico. Inclusive, queria estimular vocês a procurarem, né, os profissionais. Eu considero que os profissionais mais importantes dos dias de hoje, viu, pastora Joana? São os psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Por conta disso, são eles que têm mantido a humanidade ainda de pé de alguma forma. Instrumentos de Deus para nos manterem ainda nos trilhos, nos manter ainda conscientes, sóbrios, porque essa situação em que nós estamos vivendo me dá essa impressão de que a qualquer momento vai quebrar tudo, de que a qualquer momento tudo vai desmoronar. Cada vez mais ouvimos de situações, infelizmente, de pessoas com depressão, de pessoas tentando cometer suicídio, de pessoas que já desistiram da vida. Muitos de vocês estão aqui me ouvindo e têm um sentimento de que eu não sei o que vai ser de mim, eu não tenho mais por que viver. Ano passado nós passamos por uma situação um pouco complexa, um pouco difícil, e nós precisamos nos agarrar muito em Deus para poder prosseguir, e estamos aqui hoje gratos, felizes por conta da vitória que Deus nos deu. Mas queridos, foi um tempo muito difícil. Para mim, por exemplo, eu saía de casa, tinha que manter as coisas funcionando todos os dias. Quando eu chegava no escritório, eu abaixava a minha cabeça e falava assim: hoje não. Hoje eu não vou desistir. Talvez amanhã eu não sei. Por quê? Porque basta a cada dia seu próprio mal. Hoje eu decido que eu vou vencer. Senhor, me ajuda. Amanhã eu me preocupo de novo. Sabe outra coisa que eu faço muito bem, e a Aline até pega no meu pé? Dormir. Chega a hora de dormir, apagou a luz, me deitei, eu vou dormir. Não demora mais do que 5 minutos. Mas você não está preocupado com nada, você não tem nada para resolver. A Aline fica lá, rola para cá, e mexe para lá, e não sei o que. Aí toma um remedinho aqui. Eu nunca tomei um remédio para dormir. E nunca perdi, não, já perdi. Mas não tenho o hábito de perder noites de sono. Mas como que você faz isso, a Aline fala para mim? Eu falo assim: tudo que eu não posso resolver agora, eu vou deixar para depois. Então, se agora, na hora de dormir, aí tem um problema. Se tiver alguma coisa que possa ser resolvida naquele momento, aí eu não durmo. Aí, enquanto eu não vou lá e não resolvo, eu não durmo. Mas se eu não posso resolver agora, se é só amanhã que eu vou poder fazer aquela ligação, se é só amanhã que eu vou poder... É só amanhã. Hoje eu vou dormir. Eu sei que falar é muito mais fácil que fazer. Eu sei. Então, você que precisa do auxílio, você que precisa do terapeuta, do remédio que ele recomendou, não estou falando que está errado, estou falando que eu consigo. Mas é porque eu me apego nessa promessa do versículo 34 de que basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, sabe onde está o problema? A gente vai ver no próximo ensinamento da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. A gente pensa logo no pecado, e está certo. Mas a gente pensa no pecado da imoralidade, a gente pensa no pecado da mentira e de outras coisas, mas a gente nunca pensa que o pecado da perca do foco, por exemplo, é um problema aqui.
Pensa comigo, Jesus está falando sobre justiça, Jesus está falando sobre oração, Jesus está falando sobre esmola, está falando sobre um contexto financeiro, um contexto de ajuda, e de repente ele fala: não nos deixe cair em tentação. Essa tentação está relacionada a quê? Se você parar para pensar, e aí é onde vai entrar os estudos teológicos e tudo mais, já preparei para resumir para vocês. Esse texto ele fala de confiança em Deus. O grande ensinamento que está contido no capítulo 6 é: confie em Deus, respira, calma, não se preocupem. Vocês vão ver aqui um ensinamento sobre por que vocês andam ansiosos. Lá no versículo 25 em diante, por que vocês andam ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir? Não são os pássaros, vocês já viram os pássaros plantando e colhendo e eles não comem? Vocês já olharam para os lírios do campo, como eles são vestidos? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não é você, não é a vida mais importante do que o pássaro, não é você o corpo mais importante do que o lírio. O seu Criador sabe do que você precisa. E aí entra o grande ponto de dúvida aqui nesse texto. Mas então eu não devo mais trabalhar? Então eu não devo mais me dedicar? Então eu não devo mais pagar o preço de estudar incansavelmente para fazer aquele vestibular que eu tanto desejo, ou passar naquele concurso que eu tanto almejo? Não tem nada a ver com isso, querido. Tem a ver com você depositar todas as suas fichas, todas as suas esperanças nisso, e isso gerar em você uma ansiedade, porque se você não conseguir, tudo vai dar errado. Calma, se você não conseguir, mesmo assim não deu nada errado, porque a sua confiança não é nisso. A sua segurança não é essa, a sua proteção não é isso. A sua confiança está em Deus. Então o não nos deixem cair em tentação está sim relacionado a não nos deixe pecar. Mas principalmente não nos deixe, Senhor, pecar perdendo o foco, tirando o olho daquele que é a minha segurança. E aí esse texto também vai dizer que a candeia dos olhos, a janela dos olhos é a alma, né? Que os olhos são a janela da alma. Me desculpe. Se os seus olhos forem maus, tudo lhe será mal. Quão grandes são as trevas que há em ti. Está falando de novo sobre os pecados, sobre as iniquidades, sim, mas está falando de, se você tirar os seus olhos de onde deveriam estar, quão grandes serão as trevas que estarão em ti. Então, meu querido, volte os seus olhos para Deus. Será suficiente para a sua cura? Talvez. Talvez não. No sentido de, talvez você ainda vai precisar da ajuda do profissional. Mas, se vai ser o fim, eu não sei. Mas o início da sua dor, o início do seu problema, da sua ansiedade, da sua depressão, com certeza está relacionado a uma perca de foco em Deus. Eu sei que existem questões químicas, físicas envolvidas, biológicas. Mas tudo vai ter um princípio em, me desconectei de alguma forma. A Bíblia diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, que se nós esperamos em Deus somente para essa vida, nós somos os piores dos pecadores. Por quê? Porque esse texto também vai falar sobre o tesouro que está, onde nós acumulamos o nosso tesouro. Lá, no versículo 19 em diante, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Toda vez que lemos esse texto, desatentos, nós imaginamos de imediato que, então, não ajunte dinheiro na poupança, não invista dinheiro, não compre patrimônio. É isso que a gente pensa de cara, e de certa forma está correto na essência. Porém, o grande ensinamento disso aqui é, quando Jesus está falando ali, para você dar esmola e não tocar a trombeta, o que ele diz? Se você fizer isso, você já recebeu o seu galardão. Mas se você não fizer isso, se você der a sua esmola, e a sua mão direita não souber o que fez a sua esquerda, quem que vai te recompensar? Deus. Está falando de recompensa. Onde que Deus vai te recompensar? Ele vai te recompensar através de galardões.
através de uma vida eterna, através de um futuro interminável com Ele. Você está fazendo o que quando você está dando esmola, quando você está jejuando, quando você está orando, e não está trocando esse galardão que vem de Deus por um galardão terreno, por um aplauso? Quando você faz isso, você está acumulando tesouro aonde? No céu. Esse é o tesouro. Ajunte tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não roubam e nem minam. Então esse ensinamento, ele vem também disso, em sua essência e sua profundidade. Tragam ali, ajuntem para vocês tesouros no céu, e não aqui na terra. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Se o seu coração está em ajuntar os tesouros com os seres humanos, ser aplaudido, ser reconhecido, ser elogiado, se esse é o seu tesouro, é ali que estará o seu coração, é isso que você vai buscar. E aí eu vou te dar uma má notícia: nós não estamos preparados para preencher essa carência sua. Vocês não estão preparados para preencher essa carência minha. Então, quando eu deposito o meu coração em ajuntar tesouro com você, você vai me decepcionar, eu vou ficar pobre. Não terei tesouro. E é isso que causa essa ansiedade, esse vazio, essa falta do compartilhamento, essa falta da comunhão. Então, queridos, ajuntem tesouros para vocês no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Mas isso não está falando que você não pode acumular aqui bens de forma saudável. Não está falando que você não pode propor para a sua família uma vida confortável, uma vida digna. Até porque o seu primeiro ministério, homem, é como pai, como marido. Se você não prover para o seu filho, você está falhando no seu primeiro ministério. A ganância, sim. Ajuntar descontroladamente, ok. Mas não é disso que o texto está falando. Estou me aproximando da conclusão, e eu quero que você leia comigo o versículo de número 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Já ouvi pessoas dizendo que você está errado em buscar ali o seu sonho, sua medicina, seu curso de direito, passar ali no concurso para a Polícia Federal, que você está errado em buscar ser um empreendedor de sucesso, que você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando que, se você buscar primeiro o reino de Deus, o seu tesouro, o seu galardão, o seu coração estará cheio, tudo isso lhe será acrescentado. Então, parte da sua cura está sim na ciência e nos profissionais, e parte da sua cura está no preenchimento de voltar o foco para aquele que é onde deve estar o seu foco. Ok? Está claro isso? Sim. A confiança não pode estar no dinheiro, não pode estar, porque é isso, queridos, quando eu tiro o foco e olho para cá, olho para soluções humanas, para soluções terrenas, e deposito nisso a minha confiança, é onde eu sou frustrado. Lá em Provérbios tem um texto que diz que a sanguessuga, eu não vou lembrar a referência, mas a sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. Sabe o que esse texto está dizendo? É um buraco sem fim. Quando você olha para as coisas terrenas, é dar e dar, não tem fim. Você alcança aquele primeiro objetivo, vem o próximo, e vem o próximo, e vem o próximo. Se a sua confiança está nos materiais, está nas situações terrenas, você nunca, e aí esse nunca é um nunca mesmo, porque até as pessoas falam, né, nunca é uma palavra muito forte, nesse caso não. Você nunca terá o preenchimento que você precisa. Você nunca encontrará a cura que você precisa. Apenas quando confiarmos de novo em Deus, é que vamos encontrar novamente essa situação. O ansioso, essa é uma percepção minha, ele vive preocupado com as coisas que não tem como ele resolver. Uma vez eu ouvi um psiquiatra dizendo que a ansiedade, ela é a preocupação com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que ainda não estão consumadas ali,
que, por exemplo, o ansioso, ele pensa assim, meu Deus, sábado tem um compromisso. Nossa, mas e se sábado chover? E se sábado o meu pneu furar? E se sábado acontecer alguma coisa, como é que vai ser? E ele fica desse jeito. Não estou dizendo que você não deve se preparar para as situações, mas ele fica tentando resolver na mente, fica tentando resolver ali situações que ainda não estão ao seu alcance. E aí o que acontece? As coisas que estão ao seu alcance ficam para depois. E aí depois, quando você vai tentar resolver essas coisas, elas já não estão mais ao seu alcance porque não dá tempo. E aí aumenta a sua ansiedade. Contar um exemplo lá de casa, por exemplo. Tínhamos que resolver uma situação com prazo, que é a Aline que tem que resolver, relacionada ao seguro. E eu falei assim, acho que uns 15 dias antes, amor, tem a situação assim para resolver, lembra de mandar os documentos. E aí nesses 15 dias, queridos, eu vi a Aline preocupada com tanta coisa, até vi aqui na igreja, dar uma reformada aqui, mexer nas coisas, Bíblia que estava perdida, ela veio. Ah, tá errado ver, mexer com as Bíblias? Não. Mas tinha uma outra coisa que ela precisava resolver, que depois ia gerar uma ansiedade nela. Sabe por quê? Porque depois ela perdeu o prazo. E aí agora a gente está tentando resolver, mas agora a situação piorou, e isso aumentou a ansiedade dela. Eu estou tranquilo. Porque se não der certo, beleza. A gente vai perder dinheiro? Beleza. Eu gosto de perder dinheiro? Não. Mas tudo bem. Mas para ela não. E aí ela fica, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver? Não tem como mais, tinha que ter resolvido lá atrás. Então, enquanto ela podia resolver, ela estava resolvendo outras situações que não tinha como ela resolver. E agora que ela tenta resolver, já não tem. Vocês conseguem perceber isso em relação ao ansioso? Então, queridos, para finalizar mesmo, de verdade agora, e a gente passar aqui para o Ministério de Louvor, leia comigo de novo agora o versículo 34. E tentem passar esse versículo pelo filtro de tudo isso que eu falei para vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se prepare, se organize, se antecipe. Porém, não deixe que isso seja algo que tire o seu foco do hoje. Muitas vezes a gente se pega não vivendo mais o hoje, só vivendo, meu Deus, quando que vai chegar? Quando que vai não sei o quê? E esquece de curtir o hoje. Gente, parem um pouco, desacelerem um pouco de vez em quando, tenham um pouquinho de... Fique em casa, respira, olha para o nada. Faz quanto tempo que você não sente um tédio na sua vida? Na minha época de adolescência, dava domingo ali, 2 horas da tarde, eu já não sabia mais o que fazer da minha vida. Não tinha nada para fazer. Já tinha feito tudo. Já tinha procurado de tudo. Hoje, já estamos em março. Coisa mais rara que existia era uma virada de ano. Hoje parece que tem virada de ano todo mês. Porque o tempo está passando assim, ó. Mas é por quê? Porque a gente dá uma olhada aqui, passa 2 dedinhos, quando a gente olha já é amanhã. Aí, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem sim. Para um pouco, desliga esse carinha aqui, fecha o olho, respira, dá um beijinho no filho, toma um cafezinho, visita um amigo. Quanto tempo faz que você não visita um amigo só para tomar um suco, um tereré? Quanto tempo? E é isso, queridos. Que Deus nos capacite, e quando eu falo nos é porque eu também estou extremamente inserido nisso e preciso de mais disso, que Ele nos capacite a deixar que cada dia traga o seu próprio mal. Amém?